Seja muito bem-vindo à segunda aula da classe Juvenis, que tem por título O Espírito Santo, Deus presente em nós. Nós estivemos falando um pouco na primeira aula em quem era o Espírito Santo, a sua pessoa, em que ele era Deus e que por ser Deus ele era todo-poderoso e tinha também atributos como onisciência, onipresença, onipotência. Se ele é Deus, ele é semelhante ao Pai e semelhante ao Filho. Na segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre os nomes do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 15. É interessante, professor, que você leia o texto bíblico em classe também, porque ele vai nortear a tua aula, além dos textos que você encontra na leitura semanal. Se você tiver acesso a algum grupo de WhatsApp com os teus alunos, é interessante que você pegue esses textos do recurso de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A cada dia vai ter um texto diferente falando sobre aquele tema. Então, é interessante que você peça para um de seus alunos também gravarem um vídeo falando sobre. Utilize as redes sociais, haja visto que é uma ferramenta muito utilizada pelos adolescentes. E quanto mais você conseguir ter acesso a essas ferramentas que são do universo adolescente também, será uma boa oportunidade para que haja aquela interação. Então, hoje nós falaremos sobre os nomes do Espírito Santo. Para que haja aquela interação inicial, peça para os seus alunos recitarem nomes de pessoas, entre aspas, famosas do mundo gospel, bem conhecido delas, ou se elas souberem personagens importantes da história do cristianismo. A quem talvez alguém lembre de Martin Luther King, talvez alguém lembre de John Wesley, pode ser o caso. Possa ser que alguém lembre de personagens famosos da história da Assembleia de Deus, Gunnar Wingre, Daniel Berg, entre outros. Porém, talvez seja mais comum eles falarem personagens que sejam alusivos ao mundo gospel atual, nome de pregadores, nome de cantores. Então peça para eles falarem quem eles forem lembrando, e se você tiver acesso a um quadro, escreva no quadro o nome desses personagens, dessas pessoas, e em seguida, depois que você conseguir uma quantidade boa de pessoas, pergunte para os alunos se eles sabem não só o primeiro ou o segundo nome, mas se eles sabem o nome completo desse personagem. Ou melhor, se eles sabem a data de nascimento desse personagem. Se o adolescente ele for um grande admirador de tal cantor ou tal pregador, possa ser até que ele saiba. Mas pergunte coisas mais pessoais ainda de tal personagem para ele. Você vai perceber que uma hora ele vai travar, porque eles podem apenas conhecer o nome de forma superficial. Porém, vai chegar uma hora em que ele não vai saber em plenitude e em totalidade quem é aquela pessoa. Use essa ferramenta, esse exemplo, e diga para o seu adolescente que o Espírito Santo de Deus é diferente. Ele se relaciona conosco e, diferente da gente que só conhece uma pessoa, às vezes somente de uma rede social, o Espírito Santo conhece a gente na nossa plenitude e sabe quem nós somos. E se relaciona conosco em todos os sentidos. Uma bênção. Então, depois disso, diga que o nome, na Bíblia Sagrada, ela representava principalmente no Antigo Testamento algo extremamente importante. Se você for folhear as páginas da Bíblia Sagrada, você vai encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 4 e versículo 21, o fato de que a Arca da Aliança ela foi levada, e quando a arca que representava no Antigo Testamento a presença de Deus foi levada,
naquele exato momento, uma mãe deu à luz a uma criança. E como aquele momento era um momento de tristeza, porque a presença de Deus estava sendo levada do povo, representada pela arca, deu-se o nome da criança de Icabod, que significa foi-se a glória. Como se a presença de Deus tivesse se esvaído do povo israelita. Porque no Antigo Testamento, o nome, diferente da nossa cultura ocidental, pós-moderna, a cultura dos tempos bíblicos e a cultura oriental davam o nome de acordo com o momento em que aconteceu no parto. Por exemplo, se uma mãe tivesse dado luz a uma criança e houvesse ali uma grande tempestade, tem um caso na Bíblia de um homem que se chamava o filho do trovão, filho do relâmpago, né? Baraque, relâmpago. Então, muito provavelmente aconteceu uma situação análoga quando sua mãe lhe deu à luz. Alguns comentaristas bíblicos fazem essa alusão. Então, o nome no Antigo Testamento também representava uma profecia de quem seria a pessoa. Talvez uma estimativa do pai, uma ânsia do pai, ou talvez o pai não gostasse daquela criança, o pai não gostasse de quem viria a ser aquela criança e colocava um nome horrível, pensando consigo que aquela pessoa seria uma pessoa ruim na sociedade porque não gostava da criança. Assim era o sistema de dar nomes no Antigo Testamento. E quando a gente fala do Espírito Santo, muitos nomes são dados para ele. Deixe isso claro para o seu adolescente também, porque o fato do Espírito Santo na Bíblia ser designado com vários nomes diferentes, isso pode gerar talvez uma confusão mental. Em que sentido? O adolescente ele pode pensar que não se trata de uma pessoa só, mas de vários espíritos, o que não é o caso, não é? Mas, na verdade, são vários nomes justamente para designar funções e especificidades diferentes aonde o Espírito Santo trabalha. Olha que coisa maravilhosa. Vai chamar de Espírito de Deus, Gênesis capítulo 1 e versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Chama também de Espírito de Cristo, 1 Pedro 1 e 11 e Romanos 8 e 9. Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Alguém poderia pensar, e o Espírito Santo não tem uma personalidade própria? Porque na Bíblia Sagrada chamam ele também de Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Justamente porque o Espírito Santo se relaciona com a Trindade de uma forma maravilhosa. O Espírito chamam de Espírito de Cristo porque era justamente ele quem atuava em Cristo quando ele estava aqui na Terra. Nós vamos encontrar 1 Pedro 1 e 11 e Romanos 8 e 9 fazendo essas alusões. Espírito Consolador, que é muitas vezes citado principalmente no Evangelho de João, nós já citamos na primeira aula, provavelmente o professor se deparou com a lição, em que há a expressão Paracletos, que significa advogado, confortador, aquele que fala por você, aquele que ora por você, aquele que intercede por você. O Espírito Santo é muitas vezes chamado de Consolador. O professor vai encontrar isso em João 14, 16 ao 17. Espírito da promessa. Você vai encontrar isso no Evangelho de Lucas 24 e 49, Gálatas 3 e 14. No Antigo Testamento, o Espírito Santo foi uma promessa. Você vai lembrar lá de Joel 2 e 28, quando diz que o Espírito Santo, ele desceria sobre toda a carne. Havia uma promessa ali.
Então, é por isso que no Novo Testamento ele foi chamado também de Espírito da promessa, porque foi profetizado e prometido no Antigo Testamento. E desceu e se derramou justamente em Atos 2. Espírito da graça. Zacarias 12 e 10. E você vai encontrar também em outras passagens o profeta chamando e se referindo a esse Espírito como sendo o Espírito da graça, justamente fazendo alusão ao fato de que o Espírito Santo é o promotor da regeneração e do novo nascimento juntamente com Cristo Jesus em nós. Espírito de santificação, Romanos 1 e 4. Se o irmão ler Hebreus 12 e 14, você vai perceber que há um chamado à santidade do crente. E nós devemos ser santos justamente porque o Espírito é santo. Romanos 8 e 15 vai dar outro nome maravilhoso para ele, Espírito de adoção. Através do Espírito Santo, nós testificamos que somos filhos de Deus. Espírito da verdade, João 14, 16 e 17, e a primeira carta de João, no capítulo 5 e versículo de número 6. Quando a gente fala de Espírito da verdade, nós entendemos ali que quando João cita isso, ele expressa a verdade declarada por Cristo. A igreja seria coluna, não é? Então, coluna de firmeza da verdade, 1 Timóteo 3 e 15. E por fim, Espírito de glória, 1 Pedro 4 e 14. Então, por fim, professor, se for necessário, deixe claro para o seu aluno tantos nomes, tanta pluralidade de nomes. Isso tudo representa uma especificidade diferente de quem é o Espírito Santo de Deus. Se for necessário, pegue todas as referências e todos esses nomes do Espírito Santo e coloque também em um quadro. Peça para um aluno ler. Peça para que um aluno assim cite, fale, estimule também a interação em sala de aula. Isso é muito interessante para que se quebre essa ideia de que o professor ele é o único detentor do conhecimento ali. Não, o aluno, às vezes por ter ouvido uma pregação, por ter ouvido algum ensino referente àquele assunto também, possa ser que ele tenha algum conhecimento prévio, ainda que pouco, e que você esclareça. Seja esse promotor de conhecimento, mas entendendo que o seu aluno ele também possui um conhecimento prévio sobre aquilo e que talvez você em sala de aula seja apenas aquele que vai aperfeiçoar o conhecimento do seu aluno. Amém? Então, peça para que cada um leia, estimule essa interação. Tudo isso vai fazer com que o seu aluno ele entenda e que a aula seja muito mais proveitosa. Amém? Se for possível, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal. É muito interessante que isso aconteça. Então, que Deus ele assim te abençoe fortemente. Um forte abraço, professor, e creio que Deus ele vai te usar esse domingo de uma forma maravilhosa para ser canal de bênção para o teu aluno e para o teu adolescente. Amém? Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.